Você precisa reprogramar esses 5 hábitos para 2026, porque é o que estão te impedindo de passar em concurso público. Eles estão sabotando o seu foco, a sua memória e a sua constância sem mesmo você perceber. E aí você pensa que não é inteligente, que é burro e que concurso público não é para você. Entenda que não é só sentar e estudar, porque se assim fosse, todo mundo passaria. Eu sou o professor e mentor Leoni Maltos, aprovado em 6 concursos na carreira policial, amante, claro, estudante nato da neurobiologia da memória do aprendizado, ciência do aprendizado, vulgo aí aprendizagem acelerada. E estou aqui para te mostrar com base em dados, em fundamentos científicos, para você entender que estudo para concurso não é só sentar e estudar. Existem séries de comportamento que estão te atrapalhando e esses hábitos estão acabando com o seu sonho de ser aprovado em concurso público. Acredite, depois de entender todo esse contexto comportamental, foi assim que eu fui aprovado nos concursos e o último, bem recente, para perito criminal, estudando com o edital aberto, apesar de já ter uma base, os hábitos, comportamentos e a união, a convergência de técnicas foi o que potencializou para que eu fosse aprovado aí e tirasse uma das maiores notas dentro da minha área. Então fica nesse vídeo até o final para você reprogramar o seu cérebro, pelo menos receber uma instrução e entender que você tem de entrar em 2026 diferente. Você já veio batendo muita coisa e percebeu que não dá o tal resultado. Com planejamento, com acompanhamento e direcionamento, tudo baseado na sua individualidade, você vai entender o porquê está dando errado. Então vamos para cima que aí eu vou começar já falando para você. É importante entender que você pode estar estudando há meses ou até mesmo há anos, mas se carrega com você esses 5 atos, você está travando o seu próprio cérebro. E pior, talvez nem perceba e acredita aí que é um QI, que é uma inteligência ou até mesmo uma própria questão de método. Mas não, é um contexto comportamental automático que sabota o seu foco, a sua memória e fundamentalmente a sua motivação. Motivação no contexto neurobiológico, que é a ideia de agir, de ir em busca daquilo que você de fato determinou. Então hoje eu vou te mostrar os 5 hábitos mais destrutivos, para esses concurseiros com base em ciência do aprendizado. A neurobiologia, obviamente, e a psicologia cognitiva para você entender e o que fazer para virar essa chave agora em 2026. E o primeiro hábito que você tem de deixar para entrar em 2026 é o tal depois eu faço, é a procrastinação funcional. Esse é o pior de todos e o mais comum. Na moral, os alunos que entram na mentoria, normalmente 90% falam de procrastinação. Então, se for o seu caso, já aproveita e já comenta aí, o primeiro é o meu ponto fundamental, é o meu ponto forte, a procrastinação funcional, o depois eu faço. Então você adia porque sente que não vai render, tá? Mas esse depois treina o seu cérebro a fugir do tal esforço cognitivo, da ideia de fato de se esforçar. Isso porque você está no hiperestímulo digital, tecnológico. E a amígdala, uma região aí, considerando o contexto neurobiológico, entende isso como uma ameaça. O córtex pré-frontal, que é responsável aí pelo planejamento, por decisão num contexto mais racional, é como se ele ficasse desligado, beleza? E cada vez mais que você adia, fica mais fácil adiar de novo. Por quê? Porque você fortalece a comunicação entre neurônios. Veja como é importante saber que isso existe, porque numa próxima procrastinação você vai entender. Eu, professor e mentor Leoni Maltos, ainda que aprovado em 6 concursos, já procrastinei e há tendência de procrastinar em determinadas atividades, mas conhecendo isso, eu faço aqui uma reprogramação e aí bato para não ficar para trás. Então é ter essa consciência prática, de que você não começa e sem começo não tem volume e sem volume você nem tem revisão e muito menos terá a aprovação. Então a solução para 2026 é criar rituais aí pelo menos de 2 a 5 minutos antes mesmo de começar ou até mesmo no começo dessa tal atividade. Comece pequeno.
automático, mas sem negociar. Seu cérebro precisa aprender. Aqui a gente começa. Então esse pequeno ritual, seja afastando o celular, né? Seja aí a ideia de ir ao banheiro, fazer um café e logo em seguida já organizar o seu estudo, é fundamental. Porque há um contexto, inclusive, né? Tem um livro, que são Hábitos Atômicos, o nome do livro, que vai falar de empilhamento de hábitos, né? Então, um está ligado ao outro e cada vez mais que você vai fazendo, você retira mais um esforço cognitivo disso, porque vai entrando para a automaticidade, que é a ideia do hábito em si. Então pare com esse primeiro momento, é fundamental para você evoluir. Agora, não adianta dizer que só vai fazer, você tem de começar a lutar contra isso. Não deita no sofá quando chega do trabalho, vai tomar um banho, faça um ritual e comece 50 minutos, apenas comece, sem conversinha e historinha de que tem pouco tempo. Outro hábito que você tem de deixar em 2025 para ir para 2026 é nunca terminar o que começa. Começar até pode ser fácil, começa a liberar tal da dopamina, né? Terminar exige mais esforço, sem o tal aplauso fica mais difícil ainda, que estamos numa rede social em que tudo tem de ter curtida, compartilhamento, tem de ter o que? A tal recompensa. Mas, claro que você não deve viver assim. Fundamentalmente, você quer ser aprovado em concurso público. Terminar exige esforço e não é com aplauso não, sem brilho, é você pensar no seu objetivo. E aí você vai pulando de matéria em matéria, vídeo em vídeo, curso em curso, mas não consegue fechar. Fica aí um cronograma quebrado, um PDF pela metade e é o mais, e claro, trazendo aqui o contexto mais perigoso, a sensação de incapacidade que te leva ao primeiro ponto, né? Depois eu faço, sou tão fraco, não consigo fazer nada, que aí eu deixo para depois. Esse vício é um ciclo de fato em relação a um comportamento ou círculo vicioso que você tem de quebrar. E como é que você corrige isso? Você vai estudar em ciclos fechados, né? Sabendo aí o que é que você vai fazer durante a semana. Dentro da mentoria CDA, por exemplo, o aluno ele entra já sabendo o que ele tem de fazer. Estudo, revisão, tudo é programado e esquematizado para ele, sem conversa fiada. Até determinadas aulas e materiais já são linkados no assunto tópico. É só clicar e aí vai começar. Tudo isso para o quê? Para cada vez mais reduzir essa fricção inicial. Então, estude já sabendo o que você vai fazer em ciclos, pouco a pouco, parte a parte, para você fechar um tópico, depois fazer questões, depois fechar outro tópico. Você precisa ensinar a seu cérebro a encerrar aquilo que começou, para não gerar aí e fortalecer essa crença de incapacidade. E tudo isso gera a ideia, né, da repetição do não dá para mim, eu sou assim mesmo. Você fica dizendo aí, língua portuguesa nunca entra na minha cabeça, raciocínio lógico. Isso aí não é para mim, eu sou burrão. Ah, não. Você tá olhando pro cara mais burrão da sua vida, só que você não acredita isso porque eu passei em 6 concursos, porque eu faço vídeo pra você, porque eu estudo neurobiologia, fica falando um pouco mais bonito, vai pra lá e vai pra cá, mas era Globo, Chicrete, Perico, Ladivrid e a gente somos. Para com essa conversada de merda, levanta, olha para o que você já fez, veja que o mais difícil que é sobreviver você tá fazendo. Porra, vai para um caminho mais prático, você já venceu muita coisa. Então, não, eu sou assim, eu estudei minha vida toda em escola pública, minha família veio de uma situação ruim, porra, eu conto a mesma história para você e aqui estou eu. Claro que é preciso esforço para chegar até aqui. Você acha que eu vou começar falando bonito, você começar o quê? Todo alisado e abraçado em 2026? Eu quero é que se fode o pau tori, que não tem conversa bonita não. Português nunca entra na minha cabeça. Raciocínio lógico não tem jeito nenhum para mim. Eu sou desorganizado. Porra, você cada vez mais fica fortalecendo esse ciclo para você, ou essa marca, esse rótulo. Então, é importante que você quebre isso.
isso. Agora, você tem de entender, cada vez mais você só tá viciado em reclamar, só tá viciado em apontar problema. Caralho, se você começasse a estudar português agora e entendesse no dia seguinte, você já não precisava nem fazer mais nada. É preciso aqui, do ponto primeiro, depois eu faço, caga, não faz isso não, faz agora. Outro ponto, já começa aqui para um segundo ponto que a gente falou. E agora, não, você não é assim, você está se tornando assim, porque você está acostumado sem saber que é assim. Mas existe um outro lado que você não conheceu, mas por uma questão de ter esforço, mas eu falo de verdade, que você tem força, eu sei, óbvio que você tem força, só você não quer gastar, beleza? Então para com isso, você tem de estudar diariamente, calma. Língua portuguesa, raciocínio lógico, não é coincidência que a maioria das pessoas tem problema com essas disciplinas. É um problema estrutural de base. Você não vai aprender do dia para a noite, não. É construção, com método, olhando comentários de questões, criando padrões. O seu cérebro faz isso para você. Mas, para tanto, você precisa se programar. Essa linguagem aí que, eu sou assim desse jeito, isso não é para mim, vira uma programação de fato dentro do seu cérebro. E aí ele começa a criar filtros para confirmar esse seu rótulo, que não é para você. Ah, que você é assim mesmo, que você é cheio de problema. Cara, todo mundo, painho. Mas a gente tende aqui, ó, tem de saber dançar a música, tem de gerar força, mas não é força de, sou faca na caveira, tamo junto e vamos passar. Ih, cara, se fosse só isso, tava tudo bem. Tem de ter um esforço cognitivo e consciência prática. A inteligência aqui é prática, é fragmentar o pouco a pouco. Não à toa, alunos aqui que tinham pouco tempo foram aprovados, que estudavam em uma escala maluca de 12,36, foi aprovado na Polícia Federal 2025. Tudo isso tá dentro do meu YouTube, tá lá no Instagram. Eu não invento história não. Se tem uma coisa que eu não preciso, é ficar inventando historinhas, principalmente quem já conhece o professor Leone Maltz. Vai lá no Instagram, @LeoneMaltz. E se fosse para perder tempo, eu perderia tempo aí com outra coisa, comendo docinho, Red Velvet. Até esse estou me privando. Por quê? O que eu falo para você, eu busco fazer também, tá? Então, qual é o efeito direto no concurso? Essa ideia de eu sou assim. Você desiste antes mesmo de tentar de verdade, fica gerando desistência, vai para um curso e já quer desistir na primeira semana porque não entendeu língua portuguesa, porque não é nessa ordem que eu consegui aprender. Para com isso, enfrente as dificuldades, gere o desconforto para aprender e cada vez mais cognitivamente você vai fortalecendo. Porque se você ficar nessa ideia de é assim, você cria uma identidade fraca para se proteger do fracasso. Então, não é a ideia de não é para mim. Ainda você não domina raciocínio lógico, está em processo de aprendizagem, está treinando com disciplina. E é assim que você vai construir um cérebro que de fato aprende. Essa aqui virou a máxima por causa do hiperestímulo tecnológico, é o tal burnout virtual ou da vivência, né? Claro que burnout normalmente se associa pelo DSM, salvo engano, a um contexto profissional, né? Mas, porra, com tanto estímulo de vidas boas, de todo mundo se dando bem, de que eu tenho de correr fazer isso, tenho aquilo, tanta bomba de dopamina que seu cérebro acaba mentalmente aí se cansando sozinho. Então você está no aspecto, fala comigo de verdade, viver cansado sem sequer mover a sua própria vida. Você estuda assim, você faz tarefas, mas está sempre esgotado. Já passou por isso? Você está numa situação assim, porra, talvez foi até pesado esse quarto hábito, né? Foi até muito pesado. Você estuda, eu sei que você estuda, você faz tarefa, você trabalha, mas está sempre esgotado, esgotada. Parece que nada anda. Sabe por quê? Porque esse tal cansaço não é o excesso de esforço, tá? É o esforço mal direcionado para o contexto virtual, tecnológico. Se você quer um milagre, então você pode sair desse vídeo, porque não é aqui. Eu tô aqui para falar basicamente o que eu trabalho fortemente com todos, tá? E aí a gente precisa entender que é isso que está acontecendo. Porra, você já tentou
tantas coisas e não deu certo, porque você não para olhar e começa a modelar o seu comportamento com esse vício tecnológico. É natural que você pense que não, né? Mas é isso que está esgotando o tempo todo. Você não descansa, tá? Você não deita para descansar. Você está no celular e já deita. Você não vai descansar assim. O seu cérebro está o tempo todo em atividade. Você faz 1000 coisas, mas nenhuma que realmente move a sua aprovação. Então, qual é a mudança prática? É literalmente começar aí o dia de fato com aquilo que é mais importante, né? A tarefa que, se feita, justifica o seu dia. Num ponto de vista para quem quer estudar, são as metas diárias. Então, se você tem uma meta diária e começa com prioridade para essa meta diária, dia após dia você modela o seu cérebro falando que isso é importante. E para fechar, para entrar em 2026 estourando tudo, mas de verdade, parar de se comparar o tempo todo. Olha o colega que já passou, o outro que estuda 10 horas... O outro que estuda 10 horas por dia, o cara do Instagram que acerta tudo, que fala isso, que caralho, hoje eu fiz 99,9% em 1000 questões. Ah, não. Seu cortisol vai ficar lá em cima, sua dopamina em tese vai baixar, acontece aquele ciclo, né, de desmotivação, a sua memória trava, né, porque essa descarga na adrenal dá aquele tal branco estresse de fato, aí sua motivação vai sumir. O cérebro não tende a aprender sob uma ameaça excessiva ou crônica, né? Que é aquela que a gente vive hoje. A comparação é uma ameaça emocional e de forma crônica. Compare sem papinho inspiracional. Você com você. O que você não fazia ontem e o que você está fazendo hoje. E hoje, 6 meses atrás, se você estiver no mesmo ponto, aí eu vou falar, não vou conversar besteira não. Tá uma merda, desde que não seja relacionado ao estudo. Por quê? Se há 6 meses você estudava e você ainda estuda e mantém estudando, o que você tem que comparar são os resultados, a sua evolução. Então, se há 6 meses você diz que vai estudar e não estuda, aí tá uma merda. O progresso é seu e ele deve ser silencioso, beleza? Então, esses ciclos, ou melhor, esses hábitos, eles são os mais críticos para a gente começar mudando 2026, justamente porque afetam os 5 pilares da aprovação, tá? O que mais interfere a ideia da procrastinação funcional, a constância de não terminar, o aprendizado profundo, crenças limitantes e essa energia mental, esse cansaço, né, sem o direcionamento. Outros hábitos podem importar, mas se você não corrigir esses 5, não vão te sustentar para 2026. A aprovação, então, ela não falha por falta de inteligência, de aprendizado em si, tá? Ela falha por uma questão de hábitos errados e mantidos tempo demais, que é o que vem acontecendo. O que você mantém te molda. Então mude o que é que você está fazendo. E se você mudar os seus hábitos agora, em 2026, a sua vida muda junto. Estamos juntos. Comenta aqui qual dos 5 hábitos você mais precisa aí corrigir hoje e compartilha esse vídeo com quem está estudando e travando. Não se esqueça de se inscrever no canal e fala comigo que eu estou aqui para você. Estamos juntos. Aqui é CDA.